senhores presentes, parabéns à equipe que teve a ideia desse evento, que estruturou, coordenou e fez funcionar esse evento. Eu me perguntei por que, quando recebi o convite, por que eu teria que falar em nome dos familiares dos vereadores destituídos em 1937. Em toda decisão existe uma componente racional e uma componente emocional. A emocional diria que o meu avô era realmente uma figura diferente. O único caboclinho naquele grupo de alemães, húngaros, italianos, poloneses e estonianos. Não é isso, professor Ademir? Era o único caboclinho. E era o único que não tinha pai. Só o doutor Barbosa que sabe quem é o pai do meu avô. Ele nunca contou para ninguém, mas é um pai desconhecido, né? Foi praticamente o único presidiário do integralismo, que foi o único corajoso. Quando perguntaram quem era integralista, ele levantou o dedo, pegaram o caboclinho e mandaram para Florianópolis, lá para o quartel de polícia, lá em Floripa. Então, realmente, era uma figura diferente. E teve 1001 profissões. E, embora sendo um caboclinho, Silva, ele ensinava alemão para os alemães. Então, essa é a componente, digamos, emocional, que levou a eu ser, talvez, o escolhido. E a componente racional é porque, por ser neto de historiador, eu gosto muito de história. Inclusive, recentemente, prefaciei lá o livro do professor Ademir Pfiffer, né? Porque eu gosto muito de história e eu me preparei para falar aqui uns 20 minutos, mas só me deram 4. E aí fui obrigado a abreviar, nem deixei o papel lá para não atrapalhar. Mas é o seguinte, eu fui procurar a etimologia da palavra política e surgiu com Platão 400 anos antes de Cristo, quando existiam as polis, as cidades-estados na Grécia. E algumas pessoas eram escolhidas para representar os interesses daquela população naquele estado. E eu pergunto, como é que hoje é a política? Resgatando a história com esse evento, eu pergunto, será se nós estamos melhores do que no passado em política? Será se nós somos melhores eleitores e melhores eleitos? Será se nós não esquecemos o real objetivo de ser político, como sendo um trabalho missionário, um trabalho quase que lembra um pastor, um padre, que renuncia a tudo em nome de uma causa? Grande parte de nós esquecemos desse conceito elementar básico da política e chegamos nesse momento atual. A culpa é de todos, com certeza. Mas lembre-se, quando o maestro estava aqui regendo a orquestra, eu observei o tempo todo, ele com certeza é um dos melhores músicos da orquestra, que senão ele não seria maestro. Então, que cada político, quando for eleito, se lembre que ele tem que ser melhor do que o povo que ele representa. Ele não pode ser igual ao povo que ele representa. Se alguém vai formar um médico, tem que ser mestre ou doutor. Um professor tem que ter uma escolaridade maior do que o aluno. Então, que os políticos esqueçam e não arranjem desculpa que eles estão ruins porque o povo é ruim. Não. Eles têm que ser melhores do que o povo. É a obrigação deles ser melhor do que o povo. Porque senão o país não anda para frente. E democracia não é só liberdade de votar e de ser votado. Democracia é respeitar os interesses do coletivo, e não apenas de pequenos grupos ou interesses pessoais. A política limpa é linda, é muito linda, é missionária, e nós temos muito pouca gente que se lembra disso. Então, desculpe um momento que é histórico, porque nós estamos resgatando erros do passado e acessos do passado. Então, democracia não é só eleger ou ser eleito. Democracia é respeitar o interesse de todos, não de grupos ou de pessoas. Você me desculpe a irritação, mas é que esse momento me é muito assim doído. Eu acabei de terminar o doutorado, grande parte na Alemanha. Por que lá funciona e aqui não funciona, gente? Os Estados Unidos têm a mesma idade do Brasil, eles têm uma economia 30 vezes maior do que a nossa. O nosso povo é pior? Não. O nosso empresário é pior? Não. É a nossa gestão. O que quebra uma empresa nunca é o empregado, nunca. É a gestão.
Essa que quebra um país. Então, parabéns pelo evento e que nós reflitamos com esse momento, se nós não estamos piores do que no passado. Muito obrigado.